Olá, sejam bem-vindos a mais um Momento Fit. Eu me chamo Raquel Dalacqua e estou falando aqui direto dos estúdios da TV São Caetano, canal 3, NET Claro. Se caso você não for de São Caetano, você pode assistir também aos nossos programas pelo aplicativo Soul TV, já disponível para iOS e Android. Gente, hoje o programa está muito especial. Eu trouxe uma pessoa aqui, né, uma super profissional. Ela é médica, ela é nutróloga com uma visão funcional integrativa. Olha só, hein? Vamos aprender muito aqui com a doutora Luciana Ogata. Luciana, seja bem-vinda. Olha, muito obrigada. Nós estávamos rindo aqui porque o sobrenome dela é Ogata. Eu falei assim, ela é gata mesmo, hein? Seja bem-vinda, Lu. Muito obrigada, Raquel. Estou muito feliz de participar do seu programa. Ai, eu estou feliz de você estar aqui. Lu, o que seria uma visão funcional integrativa? Explica isso pra gente. Então, a visão funcional integrativa é quando a gente olha o paciente, o indivíduo, como um todo, né? Um ser único. Então, nós avaliamos vários pilares da saúde desse paciente, deste indivíduo. Então, a gente vai na causa dos problemas, né, na raiz dos problemas, avaliando desde distúrbios hormonais, alimentação, alergias, né, deficiências nutricionais. A gente pergunta muitas vezes como que é o sono desta pessoa, como são seus hábitos de vida, né, o que ele faz no seu dia a dia e como tudo isso impacta, né, na saúde daquela pessoa. Nossa, é super interessante estar falando isso, que assim, nós estamos vindo de outros programas e todos os programas, seja que eu entrevisto médico, nutricionista, né, psicólogos e todos esses profissionais, hoje nós estamos tendo uma visão dessa questão multidisciplinar, dessa questão de atender o ser como um todo, porque, gente, nós não somos só um parâmetro, né? De repente, lembra que eu estava falando para vocês que, nossa, às vezes problemas emocionais afetam no físico e às vezes um problema físico pode afetar no emocional. É justamente isso, né, doutora? Exatamente. Então, às vezes você tem alguma deficiência nutricional de algum alimento que está faltando, de alguma vitamina, de algum mineral, que você tem que ajustar, né? Em outros casos, você tem... Hoje é muito comum, tem vários estudos, né, que relacionam o nosso intestino com algumas doenças neurodegenerativas, neurológicas. Então, é muito importante a gente olhar, né, o ser como um todo, não em partes, né, olhar só um útero ou só os ovários. Então, a gente trabalha olhando, avaliando todas essas áreas, porque tudo está interligado, né? Então, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar também, porque isso é muito importante. Então, tem o nutricionista, tem o educador físico, tem, às vezes, o fisioterapeuta, o psicólogo. E isso é importante, né, para a qualidade de vida daquele paciente, para a gente direcionar melhor o tratamento do paciente, não só você medicar, né, para aquela doença. Então, não basta você dar o remédio, você tem que achar a causa raiz do problema para poder ajudar melhor e resolver, né? Causa raiz. Eu conheci uma amiga que ela foi diagnosticada com depressão, né? E assim, por ela estar se sentindo naquele momento triste, tudo, ela foi em busca de um psiquiatra. E então, como ela não fez essa não digo consulta, uma pesquisa integrativa, do ser dela, ela começou a tomar a medicação de fato para a depressão. Porém, depois de um tempo, ela começou a perceber que a causa poderia ser outra, não
Não Sim. que ela teria esse problema, ela teria, e o diagnóstico não foi errado, mas ela tinha um problema intestinal. Exatamente. E através desse problema intestinal, ela não secretava serotonina, que era um hormônio que era muito importante, e por isso, depois que ela começou a fazer tratamentos justamente para a questão do intestino e o ser como um todo, e isso acontece muito? Acontece. Então, na consulta, o que a gente avalia, né? O paciente chega, a gente faz uma anamnese de quando a pessoa era criança, para poder entender tudo o que aconteceu ao longo da vida desta pessoa. A gente faz alguns exames laboratoriais, onde a gente vai avaliar as deficiências nutricionais, né? Porque quando a gente não tem os nutrientes, a gente não forma, por exemplo, neurotransmissores, a gente não consegue formar hormônios, não consegue formar novas células, né? Então a gente precisa olhar essa questão também. E hoje, como eu falei já, o intestino ele é muito importante, né? A gente tem que ter um intestino funcionante, né? E equilibrado, né? Para a gente não ter alteração na permeabilidade intestinal. Quando a gente tem uma alteração na permeabilidade do intestino, toxinas bacterianas conseguem passar por essas células e atingir outros órgãos, por exemplo, o cérebro, né? E aí causam alguns sintomas, tanto locais como à distância. Então, essa questão é muito importante. E falando em sono, gente, hoje o sono, para mim, é um dos pilares mais importantes da saúde também. Então, acho legal estar falando aqui, porque as pessoas hoje em dia não dormem, né, Raquel? Não dormem direito. Ou dormem muito tarde, então tem uma qualidade do sono ruim. E o sono ele é importante porque no sono profundo é que a gente faz os nossos reparos hormonais, formação de novos neurotransmissores, formação de novas células. Então não basta dormir, gente, a gente tem que ter um sono de qualidade. Dormir cedo e acordar cedo é a melhor solução que a gente tem para a saúde. Quanto tempo que você acha que seria o ideal numa noite de sono? 8 horas, 7 horas ou varia de indivíduo para indivíduo? Então a gente procura dizer em torno de 6 a 7 horas, né? Porém é mais importante não a quantidade, é a qualidade deste sono. A gente conseguir entrar na fase REM, que é a fase do nosso sono profundo, onde a gente faz esses reparos que o nosso corpo necessita. O mais importante é a gente não dormir tarde, dormir cedo, né? Por volta de 10h30 da noite é o mais importante. E acordar cedo, seguir o nosso ciclo interno, o nosso ritmo circadiano que a gente chama, que a gente não consegue mudar, né? Que são produções hormonais, de neurotransmissores que ocorrem dentro da gente. Olha que interessante, né? O dia tem toda a claridade, a luz, e aí à noite vem a escuridão. E antigamente, antes de existir toda a eletricidade, enfim, tudo que nós temos hoje, as pessoas seguiam basicamente isso, né? Exatamente. E escurecendo, já percebia que era a hora de dormir. E hoje tá tudo alterado, né? Tudo alterado. Os tempos. As pessoas dormem de madrugada, ficam nas telas, né? Então a tela atrapalha muito, as luzes, né? Tanto da televisão, do celular, do computador. Então é importante 1h30 antes de deitar, abandonar as telas. Hoje é o mais difícil. É verdade que a luz do celular ou mesmo iluminações assim, elas atrapalham na secreção do hormônio melatonina? Isso, exatamente. Exatamente. E a gente precisa desse hormônio para ajudar a gente a entrar nessa fase do sono REM, né? Entendi. Por isso que a gente fala que as telas vieram para à noite prejudicar um pouquinho. Para prejudicar essa secreção da melatonina. Isso. E doutora, me fala uma coisa que agora é uma curiosidade minha. E pessoas que dormem demais? Tipo, os preguiçosos que ficam aí 10 horas na cama, faz mal também? Não, não faz. Desde que durma cedo, né? Consiga Entendi. entrar nesse sono profundo, né? Tem pessoas que necessitam, né, dormir um pouco mais. Então vai de cada indivíduo mesmo. O que uma noite de sono ruim pode acarretar na vida de uma pessoa?
Então, a gente não consegue fazer esses reparos que o corpo necessita, tanto de novas células, como formação de neurotransmissores, como reparos hormonais, e isso vai se acumulando, né, gente, ao longo dos tempos, e isso pode trazer um prejuízo para a nossa saúde. Uma vez eu li, né, um estudo que diz que a pessoa secreta muito cortisol se unir à noite de sono com estresse, mas ainda. E isso atrapalha na questão de emagrecimento, armazenamento de gordura, essas coisas Isso, também? Exatamente. O cortisol, lembrando, ele é um hormônio do dia. Então, ele começa a ser secretado por volta de umas 6 horas da manhã, né? A gente tem um pico logo pela manhã, ele vai se mantendo. Durante a noite, ele cai e dá vazão à melatonina, que é o hormônio do sono. Então, quando a gente está muito estressado ou quando a gente pratica exercício físico muito tarde, o que acontece? A gente, né, tem mais cortisol circulando no momento que ele não precisa circular, que ele teria que estar mais baixo, né? E isso prejudica a nossa saúde. Entendi. O ideal, então, não é praticar atividade física intensa antes de dormir, de noite. Isso, exatamente. Não, eu falo porque tem pessoas que não conseguem, né? O que a gente fala é assim... É melhor praticar do que não Exatamente, praticar. né? Então, é melhor você praticar atividade física do que não praticar. Mas quando as pessoas perguntam qual o melhor momento, né, para se praticar atividade física, eu consigo todos, manhã, tarde ou noite. Aí a gente sempre fala, priorize o dia do que a noite. Hoje, Raquel, a gente tem muitas ferramentas que estão surgindo, né, no quesito da medicina, da saúde. Então, a gente tem muitos, agora, testes genéticos que identificam se você tem também alguma mutação em algum gene, né, relacionada à obesidade, a você praticar atividade física de manhã, de tarde, de noite, o impacto disso no seu corpo. Então, assim, logo, logo a gente vai poder direcionar melhor, né, o tratamento para os nossos pacientes também. Nossa, a tecnologia ajuda demais nesse ponto, né? Com certeza. E falando assim de tecnologia e da forma como avaliamos o ser, me conta mais um pouco sobre a questão da avaliação que é feita para um paciente que chega no consultório. Por exemplo, eu chego no seu consultório hoje, o que vai ser avaliado, quais os exames que vamos fazer, quais as avaliações? Você falou da anamnese e falou de alguns exames, né? Mas me especifica melhor, assim, como que é feita toda essa avaliação aí funcional, integrativa? Então tá bom. Então a gente avalia, né, faz anamnese, colhe todas as histórias do paciente, entende o momento dele, né? Por que ele procurou. Depois nós fazemos alguns exames laboratoriais que a gente vai avaliar o quê? A gente vai avaliar a parte nutricional. Então a gente vai avaliar todos os macronutrientes, carboidrato, proteína, gordura, se o indivíduo está consumindo normal, muito ou pouco, e o impacto disso no organismo e na saúde. A gente avalia os micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais. Então, a gente, hoje, na era Covid, a gente tem muita deficiência de micronutrientes e a gente precisa corrigir, né? Então, vitaminas, por exemplo, complexo B, vitamina D, o ferro, o magnésio, que são nutrientes fundamentais para o funcionamento celular. Sem nutrientes, a célula, gente, não funciona. E aí a gente não consegue formar hormônio, formar neurotransmissor, formar novas células, emagrecer, ganhar músculo, né? Então a gente tem que deixar tudo bonitinho. A gente avalia toda a parte hormonal, tanto hormônios da tireoide, como hormônios femininos, masculinos, né? E também a gente faz avaliação de alguns metais que podem estar a mais no nosso organismo. Então, alumínio, mercúrio, às vezes, tá? Então, a gente avalia toda essa parte e avalia a parte inflamatória do paciente também.
Entendi. E a gente faz a avaliação da composição corporal também, que é muito importante, né? Avaliar a massa muscular, avaliar a massa de gordura. Através da bioimpedância. Através da bioimpedância. Que legal. E aí a gente traça estratégias e avalia todos os pilares da saúde. Alimentação, exercício, o sono, o estresse, como está o seu intestino, né? É essa abordagem que a gente tem. Nossa, perfeito. Está vendo, né, gente, a importância de se analisar o ser como um todo. Às vezes é algo que imperceptível, né? Às vezes nós vamos em médicos comuns, assim, que acaba passando, né? Algo que poderia, assim, gerar mais saúde ou resolver um problema que seria, verdade. Por exemplo, uma falta de vitamina D, que pode acarretar outros diversos problemas. E aí, quanto mais importante mesmo é analisarmos o ser de forma integrativa. O que a gente fala é que assim, não basta você medicar, né? Muitas vezes a pessoa, claro, precisa do medicamento, mas a gente tem que enxergar o que causou, né? Qual é a causa daquilo e a gente tentar resolver a causa. Porque senão a gente vai estar enxugando gelo, né? Vai estar tratando somente o sintoma, mas não vai estar curando a causa. Com certeza. Perfeito. Gente, nós vamos dar um intervalinho agora para chamar o nosso patrocinador, que é a Academia Evoque. Uma academia maravilhosa, onde eles têm várias unidades em todo o ABC e em São Paulo também. Com certeza, uma academia top aí para você que está querendo treinar e não sabe aonde treinar. Eu indico a Evoque. Evoque Academia, uma academia completa pertinho de você. São mais de 200 aulas coletivas, aparelhos modernos, sessão de fisioterapia inclusa em todos os planos, artes marciais. São mais de 16 unidades espalhadas na Grande São Paulo. Você paga em uma e treina em todas. E o melhor, vem ser Evoque. Estamos de volta aqui no Momento Fit. Hoje eu estou entrevistando a maravilhosa médica nutrólogo, especialista em medicina funcional integrativa, né? E o assunto tá maravilhoso. Doutora, nós estamos falando aí, né, sobre a questão do sono, a questão de estar avaliando o ser de forma integral, né? E quais são os pilares que são abordados? O sono eu já sei que é um, né? Quais os outros pilares que são abordados na medicina funcional integrativa? Então, a gente aborda a alimentação, né? O exercício, o gerenciamento do estresse, o funcionamento intestinal, o sono, a hidratação também, que é muito importante, e o consumo de tóxicos hoje, né? Então, quando a gente fala de alimentação, a gente fala de uma alimentação mais saudável, né? Sem tantos ultraprocessados, industrializados, bastante naturais, verduras, legumes, né? E frutas, muito importante. Manter uma boa hidratação também é importante para o funcionamento do nosso corpo, né? O nosso sono, eu já falei um pouquinho, né? Que a gente tem que dormir cedo, né? E ter a qualidade do sono. Gerenciar o estresse hoje é muito difícil, né? Muita gente aí com problemas de ansiedade, estresse por conta da pós-pandemia aí que a gente teve. Então, aprender a fazer coisas que goste, meditar, né? Muito importante. Hoje o intestino é muito importante a gente manter ele regularizado, em equilíbrio, né? Sem desbiose que a gente fala. Então, investigar causas alérgicas ou consumos inadequados de alimentos, né? E a prática de atividade física, que é muito importante, né, Raquel? Que é a sua área. Tá estressado, vai treinar. É verdade. A gente já resolve 2 pilares aí, com né? Do certeza. E do exercício. E no primeiro bloco você falou um pouquinho sobre metais pesados, né? A gente estava falando de alumínio e de um outro metal. Mercúrio. Mercúrio, isso.
Aonde estão esses metais? Como evitar de estar me alimentando deles? Então, hoje os metais estão muito presentes no nosso dia a dia, né? E muita gente não sabe, né? Então, por exemplo, o alumínio, a gente tem vários produtos que a gente consome. E o nosso corpo, quando a gente recebe esse alumínio, na maior parte das vezes a gente consegue eliminar, nosso corpo elimina e a gente não tem o excesso. Mas em algumas situações, por exemplo, você fica recebendo esse metal todo dia ou em grande quantidade, a gente não consegue eliminar 100% isso e ao longo do tempo ele vai se acumulando, né? E aonde a gente encontra, por exemplo, alumínio? Então a gente tem alumínio nos cosméticos, desodorantes, tanto roll-on como spray. Então a gente tem que sempre olhar o rótulo, ver a composição de maquiagens, por exemplo, né? E tentar adquirir os sem tóxicos, sem alumínio. Onde mais a gente tem o alumínio? Em algumas medicações, como antiácidos, panelas de alumínio, que a gente... Às vezes tem pessoas que cozinham, né, na panela de alumínio ainda. Então a gente obtém aí um pouquinho desse alumínio, passa para o alimento, né? As embalagens, latas, enlatados, né? Bebidas enlatadas. Então a gente tem que evitar consumir, né? Hoje, como que a gente elimina isso? Hoje, o tratamento, a gente se baseia em algumas medicações, existem medicações para retirar esse alumínio do corpo, ou numa alimentação mais saudável, né? Rica em frutas, legumes, verduras, né? Clorela, que é um nutriente, um suplemento também, coentro. Então, tudo isso é muito importante. Nossa, que interessante. Nós pensamos que é só na alimentação, né? Mas olha só, você falou dos cosméticos. Olha a atenção que nós precisamos ter. E doutora, ter contato com esses metais pesados no nosso organismo pode acarretar vários problemas de saúde, né? Sim, hoje a gente tem... ao longo prazo, né, que esse metal vai se acumulando, a gente pode ter alguns sintomas, tanto dor de cabeça, insônia, dificuldade de aprendizado, hiperatividade, sintomas gastrointestinais, síndrome do intestino irritável, muitas vezes causado pelo acúmulo, né, desses metais. Hoje já se sabe que a gente tem, a longo prazo, doenças neurodegenerativas relacionadas ao acúmulo deste metal, como Alzheimer, Parkinson, né? Então a gente não pode ficar com esse metal no corpo, né? É claro que a gente não vai conseguir eliminar 100% dos produtos, né? ao nosso redor, que a gente tem que consumir algumas coisas, mas a gente consegue diminuir o excesso, né, Raquel? Então é muito importante, pelo menos uma vez na vida, dosar o alumínio do seu organismo para saber como que está, né? E assim, essa informação é de extrema importância. Eu acredito que quanto mais as pessoas terem essas informações... Por exemplo, você estava falando dos cosméticos, poxa, nem me passava na cabeça que meu corpo ele ia absorver um alumínio vindo de um creme que eu estou passando no rosto, por exemplo, né? E essas informações, quando compartilhadas, podem enxergar ali na indústria, né, que faz o produto para que seja reduzido isso para o consumo das pessoas. Isso. Né? Hoje a gente já tem algumas indústrias que já trabalham com... Se você, por exemplo, for comprar um desodorante, já tem 0 alumínio. Então a gente tem que procurar. Importante, gente, é sempre olhar o rótulo dos produtos que você consome, tanto, né, cosméticos, mas alimentos também é muito importante você verificar do que é feito aquilo que você está consumindo, né? Eu vi um dia um post no seu Instagram que você estava falando sobre falso saudável. O que seria esse falso saudável? Explica aqui pra gente. O falso saudável, então, é justamente isso. A gente achar que um alimento que a gente está consumindo, principalmente os produtos industrializados, aquilo é saudável, né? Porque é integral, porque é uma barrinha, é fit. E, na verdade, quando você olha a composição, os ingredientes, gente, não é tão saudável, né?
Então, é muito importante ler o rótulo, por exemplo, não sei, você sabe ler o rótulo do alimento? Então, quando você olha a lista de ingredientes, sempre o primeiro ingrediente da lista é aquele que você tem mais dentro daquele produto. Então, se por exemplo, começar com açúcar, gordura, então não é legal, tá? Então, procurar alimentos mais limpos, né? Que a gente fala com menos ingredientes e ingredientes mais saudáveis. Às vezes você vê lá a bolacha integral. Aí você vai lá no rótulo, o primeiro ingrediente é farinha de trigo simples. Pois é. Então, poxa, não é integral. E o integral tá lá no final, né? No final tem um pouquinho de integral. Infelizmente, eu não sei se o órgão responsável por essa questão é a Anvisa, mas infelizmente, hoje os padrões, por exemplo, se o alimento tem um pouquinho de farinha integral, eu já posso falar que ele é integral. Infelizmente tem essa questão também. Essa enganação. É bom você ter falado sobre isso. A semana passada eu estava vendo um post sobre a questão de rompimento de sigilo das empresas de nutrição. E a Nestlé, né, que é um grande aí, né, da indústria, eu acho que é um dos maiores, né, da indústria alimentícia, foram obrigados a dizer, né, que os produtos deles, a maioria, não são saudáveis. Principalmente aqueles que a gente fala que tem fit na embalagem, que tem integral na embalagem e vai ver, não é nada fit, né? Tem outros ingredientes que não são tão saudáveis, na verdade, né? Então, como diz um professor, descasque mais e desembale menos, que é mais importante. Nossa, perfeita essa frase, hein, gente? Doutora Lu, dá umas dicas para nós, como eu ser um ser humano mais saudável, como melhorar nesse aspecto? Então, eu sempre falo para os meus pacientes que a gente tem que colocar algumas metas, né, no dia. Então, não adianta a gente começar com grandes metas que não vão ser duradouras, né? Então, sempre colocar pequenas metas que a gente possa ir cumprindo. Então, começar uma atividade física, uma caminhada, né, Raquel, por exemplo, uma pessoa que não está se exercitando. Procurar dormir cedo, acordar mais cedo, fazer refeições um pouco mais saudáveis, introduzir mais porções de legumes, verduras ao longo da semana, né? Procurar não ficar tanto nas telas, que hoje em dia isso é muito prejudicial, principalmente à noite, né? Praticar aquilo que você gosta, ou faça alguma coisa que você goste. Então, medite, vá passear, vá viajar, né? Que eu acho que tudo isso, de uma forma integrada, vai te ajudando. E sempre procure ajuda quando você não conseguir, de um profissional, né? Que possa te auxiliar nas suas demandas, na sua saúde. Perfeito, perfeito. É importante ter essa visão, né? Você falou da meditação, e você medita? Medito. Como que eu posso meditar? Quanto tempo, mais ou menos, por dia é legal? Para quem não tem tempo? Para quem não tem tempo, gente, 5 minutinhos já está ótimo. Você pode meditar no seu período mais tranquilo, ou logo de manhã, quando você acordar, ou antes de dormir, né? Fique em silêncio, preste atenção na sua respiração. Hoje também a gente tem alguns aplicativos, né? De meditação guiada, que é legal também, né? Então, tudo isso já ajuda também. E uma coisa importante, a meditação, quando relacionada à alimentação, a gente chama de mindful eating, né? Então, você prestar atenção naquilo que você está comendo. Muita gente come com o celular, com a TV ligada, não sabe nem o que tá no prato, né? Isso prejudica, né, o nosso processo digestivo, porque a gente tem que mastigar, né? É importante mastigar. E às vezes a pessoa engole, né, Raquel, hoje em dia. Engole, come de pé, às vezes, né? Olha que interessante isso. Como que chama? Mindful eating. Mindful eating.
Nossa, nem eu até tive dificuldade para falar aqui, gente. Então, você vê, né? A meditação, você está lá com um prato de comida na frente, está prestando atenção naquilo que você está fazendo. Que você está comendo. Hoje nós estamos muito automatizados, né? É verdade isso que você falou. Eu sempre gosto de me alimentar na mesa, doutor. Eu chego em casa, né? Eu não tenho... Muitas famílias que eu percebo que falam pra mim, né? A gente janta no sofá, assistindo TV, comendo. E eu, assim, principalmente café da manhã, almoço e janta, pra eu tem que ser lá na mesa. Eu tenho que sentar, deixo o celular bem longe para que eu preste atenção. E se eu não faço isso, eu já percebi que um dia que eu tô correndo, por exemplo, eu acordo no café da manhã já falando com alguém no celular e como, até me dá indigestão, sabia? Isso, eu acho que eu não mastigo bem, dá gases, essas coisas, fica ruim, a comida fica indigesta, né? Isso, exatamente isso que acontece. De todos os pilares que você falou aí, né? Olha só, gente, anota aí, né? Exercício, alimentação, sono, gerenciamento de estresse, qual mais? Intestino, hidratação. Hidratação. De todos esses pilares, qual você julga o mais importante? Hoje eu acho que o mais importante é o sono. O sono? O sono. Porque o sono, ele tem que ser reparador. E quando você não dorme, o que acontece? Não consegue fazer nada no dia seguinte, né? E isso vai virando uma bola de neve. E além disso, você prejudica toda a parte hormonal, formação de neurotransmissor. E aí o nosso corpo, gente, não funciona, né? Eu gosto de fazer uma analogia com a bateria de celular. Imagine que de noite você coloca o seu celular para carregar e de manhã, quando você vai ver, só tem 20% de bateria e você precisa ficar com o celular o dia inteiro, né? Aquela bateria, ela não vai falhar, né? Exatamente. É a mesma coisa com o nosso corpo, né? A gente precisa recarregar essa energia. Isso, exatamente. Nossa, doutora, eu queria te agradecer demais por estar aqui, né? Passando o seu conhecimento pra gente. E, pessoal, quem quiser o contato da doutora, eu vou colocar aqui na tela o Instagram dela, o @. Já comecem a seguir. Ali na página dela, no perfil, ela dá várias dicas, é uma página maravilhosa, já segue ela ali no Instagram. E precisando aí, né, desse acolhimento, desse tratamento funcional todo integrado, para que você tenha mais saúde e qualidade de vida, é só chamar a doutora Luciana, que ela é especialista nisso. Muito obrigada. Muito obrigada, Raquel. Obrigada. Tchau, gente. Até mais, gente. Até o próximo Momento Fit. Um beijão. Beijo.